Olá, sejam bem-vindos ao canal Refletir com Deus. Hoje, vamos mergulhar na inspiradora história de José do Egito, um exemplo de fé, perseverança e perdão. Mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like. José era o 11º filho de Jacó e o primeiro filho de Raquel. Jacó amava José mais do que seus outros filhos, o que gerava ciúmes e inveja nos seus irmãos. Para demonstrar seu carinho, Jacó deu a José uma túnica de várias cores, símbolo de seu favoritismo. José teve 2 sonhos proféticos que aumentaram ainda mais a hostilidade de seus irmãos. No primeiro sonho, ele e seus irmãos estavam amarrando feixes no campo, e o feixe de José ficou em pé, enquanto os feixes dos irmãos se curvavam ao redor do dele. Já seu segundo sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Esses sonhos indicavam que José teria uma posição de liderança sobre sua família, o que enfureceu ainda mais seus irmãos. Um dia, quando José foi verificar o bem-estar de seus irmãos no campo, eles conspiraram contra ele. Inicialmente, planejaram matá-lo, mas acabaram decidindo jogá-lo em uma cisterna vazia. Posteriormente, venderam-no como escravo para mercadores ismaelitas que estavam a caminho do Egito. José foi vendido a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Deus estava com José, e ele prosperou na casa de Potifar, que o colocou como responsável por todos os seus bens. No entanto, a esposa de Potifar tentou seduzir José, mas ele recusou. Irritada, ela o acusou falsamente de tentar violentá-la, e José foi lançado na prisão. Mesmo na prisão, Deus continuou a abençoar José. Ele ganhou a confiança do carcereiro e foi colocado a cargo dos outros prisioneiros. Enquanto estava preso, José interpretou os sonhos de 2 dos servos do faraó, o copeiro e o padeiro. As interpretações se provaram corretas, mas o copeiro, cuja vida foi poupada conforme a interpretação de José, esqueceu-se dele por 2 anos. O faraó teve 2 sonhos perturbadores que ninguém conseguia interpretar. O copeiro finalmente se lembrou de José, que foi trazido da prisão para interpretar os sonhos do faraó. José explicou que os sonhos previam 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome. Ele aconselhou o faraó a armazenar alimentos durante os anos de abundância para sobreviver aos anos de fome. Impressionado, o faraó nomeou José como governador do Egito, dando-lhe autoridade sobre toda a terra. José, então, administrou sabiamente os anos de fartura, armazenando grandes quantidades de grãos. Quando a fome chegou, ela atingiu também Canaã, onde viviam Jacó e seus filhos. Os irmãos de José foram ao Egito comprar grãos, sem reconhecerem José. Ele, porém, os reconheceu e os testou para ver se haviam mudado. Após várias idas e vindas, incluindo a exigência de que trouxessem seu irmão mais novo, Benjamim, José finalmente se revelou a eles. Ele os perdoou e convidou toda a família para se mudar para o Egito. Jacó e toda a sua família se estabeleceram na terra de Gozém, no Egito, onde prosperaram. Antes de morrer, Jacó abençoou seus filhos e pediu para ser enterrado em Canaã. José garantiu que seu desejo fosse cumprido. José viveu até os 110 anos. Antes de morrer, ele fez os israelitas prometerem que levariam seus ossos de volta a Canaã quando Deus os levasse para a terra prometida. José foi embalsamado e colocado em um caixão no Egito, aguardando o cumprimento dessa promessa. A história de José é uma narrativa poderosa de fé, perdão e da soberania de Deus na vida dos seus escolhidos. Ela nos ensina sobre a importância de confiar em Deus, mesmo em meio a dificuldades, e sobre o poder do perdão e da reconciliação. Que possamos aprender com a vida de José a confiar em Deus em todas as circunstâncias e a praticar o perdão em nossos relacionamentos. Obrigado por assistir ao Refletir com Deus. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais histórias inspiradoras e reflexões sobre a Palavra de Deus.